Então vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa dádiva, ó Pai, de estar aqui na tua presença. Te agradeço, Senhor, pois tu és a nossa força, Senhor. Sem ti nada conseguimos fazer. Amado Espírito Santo, que a tua paz, que a tua bondade, que o teu gozo encha o nosso ser nessa noite, Pai, de prazer, pois nos deleitamos, Senhor Jesus, na tua palavra, pois sabemos que a tua palavra é que alimenta a nossa alma, é a tua palavra, Senhor, que nos sustenta no dia mau. Deus, nos ajuda a guardá-la nos nossos corações, Senhor. Nos livra, ó Pai, de todo engano, de todo erro, Senhor Jesus, que possamos conhecer a voz do nosso amado pastor. Senhor, essa é a minha oração nessa noite. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Jéssica, você começa? Não, pode começar você. Então, Juliano. Pode. Paz do Senhor. Amém. Hoje eu quero ficar no mistério aqui só, ouvindo. Eita, nós. Então, eu vou voltar para você, Jéssica, não mesmo? Não, hoje fale você mesmo. Então, vamos lá. Essa semana, então, a gente começou 2 Coríntios, né? Finalizamos 1 Coríntios e começamos 2 Coríntios. Eu quero deixar, então, para reflexão nessa noite, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, eu parei aqui nesse capítulo no dia que eu li, e foi até o dia que eu mandei no grupo, né? Eu mandei o versículo 7, na verdade, mas esse capítulo inteiro falou muito comigo desde o título dele. A minha Bíblia tem título. O título dele diz assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então, veja, a primeira lição que eu tirei desse capítulo é quando a nossa vida está centralizada no Senhor Jesus Cristo. Há um brilho diferente, há uma alegria diferente, há uma paz que excede o entendimento humano, excede o entendimento até de nós mesmos, porque
a gente fica olhando assim e fala, meu Deus, em outro tempo eu estaria descabelando. E agora eu tô com uma paz que nem eu tô entendendo o que tá acontecendo. Então esse é o mistério. Quanto mais próximo estamos do Senhor Jesus, quanto mais a nossa vida está no centro da vontade do Senhor Jesus, é aí que a gente encontra o segredo para passar por essa vida transitória, por essa vida que é um momento, como ele diz aqui no versículo 17, leve e momentânea tribulação, né? Teve uma vez que o pastor Jair trouxe um estudo sobre a felicidade, né? A busca incessante do ser humano por felicidade. Mas na verdade aqui não foi nos prometido felicidade, né? O gozo eterno é lá com o Senhor Jesus. Não tem como eu ser completamente feliz se eu estou longe do meu Criador. Se há um buraco dentro de mim que está faltando, se eu sou parte do corpo de Cristo e os outros membros estão sofrendo do meu corpo. Então é por isso que até psicólogos, né, falam que na verdade a gente não é feliz, nós temos momentos fracionados de felicidade, né? Ainda mais mulher, principalmente em quesitos de hormônios, né, e tal. Tem toda uma influência atrás disso. E aqui então no capítulo 4, ele deixa bem claro esse segredo, sabe? Que eu peguei para mim, é a segunda coisa que eu quero passar, o segundo ponto que eu quero passar desse capítulo. A partir do versículo 8 ele começa, né? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E ele vai, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Então veja a diferença. Eu posso, no meu exterior, né, tá machucada, tá ferida, ou tá com algum tipo de doença, de enfermidade, ou passando por algumas provações severas na minha vida. Mas como que tá o meu interior? A Jéssica trouxe algumas lives atrás sobre uma reflexão sobre no dia da adversidade, né, no dia da escassez, quem vai sobressair, né? Quem está mais alimentado. Então, quem que vai sobressair? A tua carne ou a tua alma, ou o teu espírito? Então, aí a gente vê a importância de tratar a nossa alma, de tratar o nosso espírito, de alimentar a nossa alma constantemente com a palavra do Senhor, com o maná que vem do céu. Porque senão, o que acontece? Na primeira dificuldade, na primeira adversidade, seja o que for que vir diante das nossas vidas, a gente cai, a gente fraqueja, a gente não vai conseguir continuar a nossa caminhada, vamos ficar no caminho, né? E Paulo aqui, quando ele vai terminando, ele fala assim, no versículo 16, por isso não desfalecemos. Então esse é o segredo. Quando Jesus Cristo está no centro da nossa vida, quando a nossa alma está extremamente alimentada, não tem nada que nos separa do amor de Deus. Porque então entendemos que o amor dele sobressai a qualquer circunstâncias que venham nos atingir. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? Ainda que a minha pele, o meu corpo, o meu eu venha desfalecer, o meu interior, contudo, se renova de dia em dia. Então eu estou sempre precisando desse renovo diariamente. E como que eu encontro esse renovo interior? Nos meus momentos com o Senhor, sabe? Na oração, na leitura e meditação da palavra. Tem aquele hino da harpa que eu amo. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Essa é a chave do segredo, né? Porque quando o mal vem, quando a escuridão da noite vem e vem para todos, né? Nós encontramos a luz dentro de nós mesmos. Foi alimentado durante todo um período de bonança, entre aspas. Continuando então com a meditação, eu quero ler aqui então
no capítulo 5, versículo de 1 a 10, né? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o versículo aqui dessa passagem que eu acabei de ler que mais me chamou a atenção é o versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, veja, tem momentos na minha vida, né, que eu não encontro gozo, eu não encontro paz, eu não encontro nada nesse mundo. Nada é capaz de me alegrar. E na minha oração eu sempre falo: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Senhor, como eu quero sair desse mundo? E veja, há uma diferença muito grande quando você deseja a morte, no sentido de suicídio e de provocar algo para que isso ocorra mais rápido, e de quando você deseja voltar de onde nós viemos, voltar ao nosso Criador, o nosso Pai. Então, tanto que Paulo, ele fala, né, e é bem conhecido essa fala dele, né, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quando nós alcançamos esse sentimento genuíno e verdadeiro, a morte não nos assusta mais. Então, assim, a iminente doença ou qualquer tipo de coisa que venha a nós, a gente sabe que a gente está no lucro, sabe? Porque a palavra de Deus diz que a morte dos seus santos é algo agradável à vista do nosso Deus. Então, ele se alegra com a morte daqueles que está nele, né? Então, esse versículo aqui me chamou muita atenção de Paulo. Veja a sede que ele tem de sair logo desse mundo e voltar, né? Tanto que ele fala aqui: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui é o quanto nós temos desejado voltar para o Senhor. O quanto nós temos desejado abandonar esse mundo e seguir. E veja que eu falo isso não somente quando tudo vai dando errado, quando você está com muita dívida ou passando alguma privação ou necessidade. Mas aí que está o segredo, né? Como você se sente quando tudo está bem? Quando tem dinheiro sobrando na conta, quando você tem uma casa, quando você está gozando de saúde. Você tem desejado encontrar com o Senhor? Então, essa pergunta assim do Espírito Santo veio de encontro comigo no dia que eu li isso daqui. E eu fiquei: Senhor, aumenta a minha sede por Ti, aumenta o meu amor por Ti, sabe? E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi esse versículo 2 que eu acabei de ler para vocês. Outro ponto que eu quero deixar também é no capítulo 6, a partir do versículo 16. Que diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja, para mim esse trecho aqui que eu acabei de ler é linkado com o que eu acabei de falar. Essa sede, essa vontade de voltar ao Pai tem que nos impulsionar a buscar uma vida em santidade, né? Quando você vai meditar lá em Apocalipse, diz assim, aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é impuro, né, se suja ainda, né? Então veja, se você já está no caminho da santificação, já é santo, sou salvo em Cristo Jesus, né? Tento viver uma vida sem pecado, sem cair no mesmo erro, sou justificada através do sangue de Cristo, faço parte do corpo de Cristo, tomo a ceia do Senhor, enfim, estou seguindo, né, nesse propósito. Você tem que continuar buscando mais e sempre mais e sempre mais. E eu lendo isso daqui, me saltou aos olhos a parte aqui que fala, porque vós sois o templo do Deus vivente. Então templo é tudo, quando se fala de templo, de casa, é o nosso corpo, ele habita em nós. Então veja, o Deus Todo-Poderoso está dentro de mim, dentro de você, né? E quando você pensa nisso, você avalia, trazendo aqui uma parábola pra gente. Quando vem alguém importante na nossa casa, a gente sempre procura fazer o quê? Limpar bonitinho, lavar o banheiro, tal, adornar a casa, deixar tudo certinho, porque você vai receber um amigo, você vai receber um parente, você quer recebê-lo bem, né? E veja que o Deus Todo-Poderoso, ele habita dentro de mim. Como que eu tenho cuidado da minha casa interior, né? Como que eu tenho purificado o meu coração diante de Deus? Como que eu tenho purificado as minhas intenções, as minhas atitudes diante do Deus Todo-Poderoso? Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse versículo já me leva lá em Apocalipse, né? Que ele fala isso também. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Então, aqui ele está dando um aviso, né? Se santifica, sai disso que não me agrada. Então aí vem um exame de nós, né, do nosso Espírito Santo que está em nós. Pai, mostra para mim o que não tem te agradado, sabe? Mostra para mim. Tira, Senhor Jesus, o brilho daquilo que o mundo está me oferecendo de uma forma tão gostosa, e eu tenho prazer em me deleitar naquilo e não tem agradado o Senhor. Sabe, às vezes não é coisas que é considerado pecado, não é pecado, mas às vezes aquilo está roubando um tempo precioso que Deus queria estar passando com você, tendo um relacionamento de filho, de pai. Então, o único que pode nos mostrar e nos falar isso é o nosso amado Espírito Santo. Quando fazemos essa oração com sinceridade, com verdade, ele responde. Eu sou testemunha própria. E de repente você, ou claramente ele vai te falar tal coisa e você vai escolher o caminho. Não, eu quero me santificar nisso, vou fazer, ponto e acabou. Ou de repente aquilo que era tão vicioso que você não se via sem, de repente você, nossa, faz uma semana que eu não faço tal coisa. E não está mais te fazendo falta. Isso foi o quê? Deus que tirou aquilo, que foi purificando pela sua oração. Porque o que vale é a intenção do nosso ser, a intenção do nosso coração em agradar a Deus. Ele nos conhece. Salmos diz que ele conhece a minha estrutura
altura e sabe que eu sou pó, eu sou falha, eu sou inclinada ao erro, os meus pés se apressam para o caminho da morte, para o caminho da destruição, e pela misericórdia dele, quando eu clamo ao meu Pai, eu peço: livra-me, Senhor. Como fez aquela oração Davi: sonda o meu coração e veja se há em mim algum caminho torto e endireita as veredas da minha vida, tende misericórdia. Então veja, Davi, ele já ora pelo pecado que ele vai cometer dele: Senhor, livra, eu não quero errar, eu não quero cair. E essa tem que ser a nossa oração, né? Porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos. Aquele que está em pé vigia para que não caia, porque a queda, ela é rápida, né? Continuando aqui: e eu serei para vós pai. Olha que coisa mais linda. E vós sereis para mim filhos e filhas. É muito carinho, atenção e detalhes que a Bíblia tem. Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então veja aqui como essa palavra invade o nosso ser, a nossa alma, e nos consola. Ei, eu quero ser seu pai, sabe? Eu quero que você seja minha filha, eu quero que você seja meu filho. A minha filha, quando ela cai ou quando ela não consegue, sei lá, abrir um pacote de alguma coisa, primeira coisa que ela busca é quem? É quem tá perto dela, no sentido de ou eu ou o meu marido. Então, assim, ela busca sua prole, né? E quem nós estamos buscando? O nosso Criador? Ou aqueles que não podem nos ajudar, né? Muitas vezes, em vez da gente correr aos braços daquele que pode sim abrir um pacote que está difícil e sarar as nossas feridas, que nem eu falo, né? Beijinho de mãe cura, sara, porque ai, fiz dodói, não sei o que, aquele choro todo. Eu dou um beijinho, vai sarar. Meu beijo não tá curando aquela ferida. Meu beijo não vai estancar o sangue, não vai fechar aquela ferida. Mas eu fazer isso com a minha filha, ela na hora para de chorar, levanta e volta a brincar. Então, é mais ou menos isso que o Senhor quer que a gente faça. Que quando a gente cair, quando a gente se machucar, quando o mundo fizer um dodói dentro da gente, quando tiver alguma coisa difícil de você fazer: Deus, eu tô tentando entender isso aqui, eu tô tentando estudar, eu tô tentando trabalhar e não tô conseguindo. Olha, eu tô me esforçando para abrir o pacote, eu não tô conseguindo. Senhor, me ajuda, sabe? Então, quando você corre para o teu Criador, pro Deus Todo-Poderoso, nele sim encontramos a solução de tudo, encontramos o consolo para tudo. Como eu dei o exemplo de mim, que sou limitada e não tenho o poder de cura do corpo da minha filha, quando eu não tenho o poder de cura, o que eu faço? Eu consolo a minha filha. Então, quando aquilo é necessário para mim passar, para você passar, Deus, ele não vai tirar do teu caminho. Ele não vai curar, ele não vai libertar, ele não vai fazer um milagre, mas ele vai te consolar. Ele vai dar o beijinho no dodói, como eu dou na minha filha, trazendo uma linguagem bem humana para eu e você entender. E vai falar assim: vai, filha, continua essa caminhada, porque o meu consolo está em ti. Então, o que realmente nós precisamos é ter esse relacionamento real de pai e filho, pai e filha, como aprendemos aqui. E para finalizar, hoje eu quero ir lá em 1 Coríntios, voltar um pouquinho, que a gente já leu isso, mas que tem a ver com esse texto aqui que eu acabei de ler no capítulo 6 de 2 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ei, quem tem sido o fundamento da tua vida? Você tá bom pra mim já ver? Quem tem sido o fundamento de tudo que você tem seguido, sabe? Que você tem proposto. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, que possamos orar nessa noite e pedir para que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual, que Ele venha nos ajudar a formar o nosso edifício aqui na terra. Senhor, qual o propósito que eu estou aqui? Qual o propósito que o Senhor me direcionou a esse mundo, a esse século, a esse tempo, né? E que eu possa fazer com todo o meu coração, que eu possa fazer o melhor para o meu Deus. Porque naquele dia vai ser provado. Não, mas naquele dia, no fogo, vai ser provado. Aqui pode ver que o dia tá com D maiúsculo. Não sei se a Bíblia de vocês está com D maiúsculo, mas na minha tá. Então, toda vez que aparecer dia com D maiúsculo, significa os últimos dias, o dia que o Senhor irá reinar sobre a terra. E é isso que eu quero entregar nessa noite para vocês. Amém? Edinalva tá aqui na live. Tá com o microfone aberto, Edinalva. Você tá com a oportunidade. Se quiser falar, se apresentar, fique à vontade. Tá ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. É um prazer, que a paz e a graça de Deus esteja com todos. Amém. Queria agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado algumas lives suas pelo YouTube, né, que o Juliano me passou. E assim, hoje eu ainda tô meio tímida. Com o tempo eu vou ficando mais desinibida, daí eu vou conseguir compartilhar mais coisas com vocês, mas assim, eu posso dizer que foi muito bom. Tá sendo muito bom pra mim. A gente vive na caminhada, né, assim, eu não sei, eu sou convertida acho que pelo menos uns 15 anos, mas é incrível como a palavra de Deus sempre renova nossas forças, né? Renova a vida da gente, mesmo espiritual. E eu queria agradecer, queria assim, que Deus abençoasse muito a obra de vocês, que tem me ajudado a me reedificar novamente. E é isso. Dizer que eu tô aqui, que eu vou continuar acompanhando. Eu tô acompanhando lá as lives que já passaram. Eu falei pro Juliano, eu quero primeiro estudar todas aquelas para eu poder chegar até onde vocês estão estudando aqui, até onde vocês estão, né, acompanhando aí pela Bíblia. E hoje eu tô com a câmera desligada, ainda tô com muita vergonha, mas com o tempo a gente vai se comunicando mais e aí eu abro a câmera. Tá ok? Mas eu queria agradecer muito e dizer que tá sendo muito importante para mim. E o Espírito Santo tem falado muito mesmo no meu coração através da vida de todos vocês. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Maravilha. Nós somos o corpo de Cristo, né? Então, todos nós, independente da onde possamos estar ou qual a placa de igreja que seguimos, se Cristo é o centro, estamos todos interligados. Louvado seja Deus. Amém. Então é isso, gente. Hoje foi isso que eu trouxe para vocês, a minha meditação dessa noite. Essa semana o Espírito Santo falou para mim direcionado a esses pontos e a minha oração foi direcionada a esses pontos essa semana e eu trouxe aqui então para que vocês possam refletir comigo. Amém? Vamos orar então para a gente encerrar.
agradecer a Deus por todas as suas bênçãos. Amém? Juliano, quer fazer oração nessa noite? Amém. Vamos fazer a oração. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de podermos estar reunidos mais uma vez em Teu nome, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, nos enchendo um pouco mais do Teu amor, do Teu poder. Que o Senhor possa, Senhor, continuar transformando vidas, trazendo renovos, que o Senhor possa nos abençoar e que possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos enviou nessa terra, que possamos, Pai, levar mais do Teu amor, da Tua palavra para quem precisa, para quem necessita. Que o Senhor use-nos, Senhor, de acordo com a Tua vontade nessa terra, Pai, e que possamos construir e edificar este edifício que Tens prometido para nós, Pai. É o que Te peço nesta noite e Te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tirar o print, então, da nossa tela. Ju, você vai abrir a câmera? Tanto faz. Pode fechar. Aí eu já vou mandar o cronograma lá no grupo pra gente seguir na leitura nessa semana, tá bom?